Fala, meus amigos e amigas são paulinos, uma ótima terça-feira para vocês. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal com as últimas informações do Tricolor. Sorteios definidos tanto da Copa do Brasil como da Libertadores, Atlético Nacional pelas oitavas da Libertadores e Atlético Paranaense pela Copa do Brasil. Estou trazendo um corte com as últimas informações. Se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário e vamos aí para o vídeo. Paulo, que por enquanto está negociando ninguém, deu folga pro elenco, volta a trabalhar hoje, já mirando o jogo da semana que vem ainda, antes da pausa para a Copa do Mundo de Clubes. Vou trazer o Emanuel Araújo para trazer as últimas informações do São Paulo, que tem, a gente fala tanto do DM cheio, né, meu amigo, mas um jogador importante que virou um titular essencial, tá de volta agora, né? Exatamente, Joana. Bom dia para você, ou boa tarde para você que está ligado no Taon com a gente. O Marcos Antônio é um dos 9 da lista de jogadores que estão no departamento médico, mas ele, diferente dos outros 8, deve sim participar do próximo jogo contra o Vasco, um jogo que já ganha um viés de decisão, né? Uma luta contra o rebaixamento, uma fuga da zona de rebaixamento, já que o Vasco está 1 ponto e o São Paulo está 3 pontos da zona de rebaixamento, e o São Paulo está lidando com esses problemas, de gerenciar uma equipe que tem selecionados. Todos os jogadores praticamente se lesionaram ao mesmo tempo. Jogadores referências como Caleri, Lucas Moura, Oscar. E agora voltando o Marcos Antônio, que nem é tão referência assim pela pouca idade, 24 anos, um pouco mais do que os 12 jogadores que o São Paulo levou na última rodada contra o Bahia, lá para Salvador, os 12 jogadores da base. O São Paulo tem usado bastante jogadores da base, rodado esse elenco para tentar suprir essas faltas. Portanto, uma boa novidade para o Zubeldia, para o jogo da quarta-feira, dia 12, aqui no estádio do Morumbi, será o Marcos Antônio. E acho que essa é a única coisa que o torcedor são paulino quer comemorar nesse momento, já que saindo do Campeonato Brasileiro e indo para os sorteios dos chaveamentos de ontem, o São Paulino ficou um pouco otimista em relação à Copa do Brasil, mas dá para dizer que foi bastante pessimista em relação à Copa Libertadores. Principalmente porque na Copa do Brasil, o São Paulo vai enfrentar o Atlético Paranaense. E apesar do Atlético Paranaense, o segundo jogo ser decidido fora de casa, ou seja, na arena do Atlético, o São Paulo vai enfrentar um time que hoje, apesar do histórico já campeão da Copa do Brasil, é a 10ª edição seguida que vai para as oitavas de final, mas é um time hoje de Série B. Agora, na Libertadores, o time vai enfrentar uma pedreira de um time, um Atlético Nacional da Colômbia, que saiu do grupo mais difícil, o grupo considerado o grupo da morte, que tinha Inter e Bahia, tanto é que deixou o Bahia de fora, e vai enfrentar vai enfrentar o Atlético de Medellín, um time que não perdeu em casa. A gente falou desse grupo da morte, dentro desse grupo da morte o Atlético de Medellín mostrou sua força em casa, mas a vantagem é que o São Paulo tem o segundo jogo para definir os últimos 90 minutos aqui no estádio do Morumbi, e isso é um motivo que faz a torcida acreditar. Mas a gente olhando pelos comentários, a diretoria ainda não comentou nada não, viu? A gente veio atrás de, algumas informações, opiniões da diretoria em relação a esses chaveamentos, mas ela não comentou ainda. Já o torcedor está muito assustado porque fala assim, olha, esse time com esse adversário, dificilmente a gente vai conseguir se vingar de Botafogo, de Palmeiras e quem sabe até do Inter numa possível final. Portanto, o São Paulino um pouco mais pessimista, mas de olho no que vem aí pelo Campeonato Brasileiro no próximo dia 12. Volto com você. Obrigada, Manu. Não pode desgarrar do Campeonato Brasileiro também não, né? Campeonato Brasileiro, o São Paulo andou dando umas derrapadas aí, e o Atlético Nacional a gente acompanhou de perto, como foi no grupo, porque estava no grupo dos brasileiros, Bahia e Internacional. E por isso que o Bahia não está classificado mais na Libertadores, está na... 5 minutos de São Paulo. Vamos falar do São Paulo. Em sua homenagem, meu caro Stone. Tricolor enfrenta o Atlético Nacional pela Libertadores. Na Copa do Brasil será outro Atlético Paranaense. Ele vai decidir fora, no gramado sintético na Copa do Brasil. Isso. Do tapetinho do Atlético Paranaense. E, contra o Atlético Nacional, decide em casa porque tem melhor campanha. E no meio desse bolo todo, a diretoria tá desaparecida, todo mundo sumiu, um foi para a Liga dos Campeões, outro está de férias. O São Paulo acertou a venda do lateral Ângelo, de apenas 16 anos, ao Strasbourg. Os valores giram em torno de 32 milhões de reais. Que troco, hein, Arnaldo? É o que o Marcinho tá Abraço, falando. satisfação. Então, é aquilo. Time desesperado vende mal, ainda mais comunicando mal, Está desesperado para vender.
Essa é uma negociação. O menino tem 16 anos, é mais ou menos os moldes de Estevão, Hendrick e tal, só que os caras já foram vendidos por trilhões, né? São Paulo mantém um percentual do jogador, a primeira parcela cai agora, dá uma desanuviada. Tudo, eu acho que está acontecendo em termos de gestão, a administração está muito mal explicado. A própria ida do presidente à Europa durante a final da Champions League para talvez lá ter mais uma rodada de negociações com o Marinax, o grego, para parceria na base, que ela pode... Eu acho que essa parceria na base ela pode afundar o São Paulo ou criar um novo São Paulo. Não tem meio termo. Não vai ficar no... Não, né? Então eu acho que essa e é uma coisa que está sendo tratada de um jeito muito nebuloso, né? O que a gente sabe do time profissional, não tem o novo diretor da base. O que a gente sabe do time profissional a janela não existirá. O time profissional está correndo aqui paralelamente, em 3 frentes, não vai ter reforço na janela, a não ser que saiam jogadores da folha de pagamento. A administração do time profissional está aqui. Eu não duvido que o São Paulo negocie outros jogadores com boas propostas na janela. E o São Paulo vai tentar, na segunda parte da temporada, ainda tem um jogo muito importante com o Vasco, porque é um jogo que pode ou afundá-lo na zona de rebaixamento ou dar um respiro antes da parada, na volta no Morumbis. Mas depois, os Atléticos, a segunda parte do Campeonato Brasileiro, a segunda e terceira parte, o São Paulo vai possivelmente com um elenco mais fraco do que já tem feito. Para mim, é aquilo, né? Eu estava vendo ontem o desespero do Colorado, o torcedor do Inter, com as lesões confirmadas do Fernando, do Bernabé. É muito parecido, São lesões sérias. Lesões seríssimas. O Fernando é ruptura de cruzado, talvez ele pare de jogar, né? É o líder do Internacional, volante. E o Bernabé, 3 meses, é muito parecido com o que acontece no São Paulo, é muito parecido com o que acontece em termos de administração. É muito jogo, muita frente, muito jogo graúdo para pouco jogador. Então a gente estava falando, qual a opção do Palmeiras ou do Corinthians? Não, porque está com 2 frentes. O São Paulo vai jogar a Copa do Brasil antes da Libertadores, né? Vai jogar o Atlético Paranaense antes da Libertadores. E a gente já sabe que o São Paulo não vai estar numa zona confortável do brasileiro para fazer a opção Copa e deixar o brasileiro, como tem feito nesses últimos dias. E aí, Tironi, eu acho que a grande questão, pegando esses recortes de 2025 e passando para o técnico, que está sempre no olho do furacão, agora eu acho plausível o técnico estar no olho do furacão por conta da suspensão dele no jogo contra o Atlético Nacional. Porque o que a gente viu na partida de ida, fora de casa, né, ele que está 14 jogos invicto na Libertadores. O que a gente viu até agora é o São Paulo sem conseguir manter escalação, sem os principais jogadores, e aí você pega, qual é o aproveitamento do São Paulo com o Lucas? X. Sem o Lucas, é o mesmo X. Com o Oscar, X. Sem o Oscar, os mesmos X. Com o Caleri, X. Sem o Caleri, os mesmos X. Isso é mérito do treinador. Agora, mérito do treinador mesmo. Qual o aproveitamento do São Paulo com o Zubeldia e sem o Zubeldia? Aí você vê. Com o Zubeldia, o São Paulo tem um aproveitamento 60%. Sem o Zubeldia é 30%, 20%. Então, ele faz mais falta que jogadores na beira do campo. Isso agora tem 10 jogos para ter um parâmetro. Isso, 10 jogos que ele estava fora, né? Exato. Né? Então, essa ausência, essa não pode ser remediada, né? Já está suspenso. Agora, daqui para frente, isso é uma coisa que tem que ser colocada, porque isso não é admissível, porque ele ausente tem sido pior do que um jogador importante ausente, por incrível que pareça. Né? Esse lance do Ângelo, que a gente mostrou agora há pouco, claro, é o típico lance, é aquele exemplo que eu queria com a parceria, como ele vai ficar. Hoje você sabe, vendeu o Ângelo, 32 milhões vai entrar para o clube, seja à vista ou não, enfim, mas vai entrar e tá tudo certo, o torcedor sabe isso. Gostando ou não, ele sabe. E na parceria? Como seria o Ângelo diante da parceria? O São Paulo pega o dinheiro todo ou metade vai para o cara lá? Esse é um típico lance, né? Que daria dúvida para todo mundo se tivesse sob a parceria.
como que esse dinheiro seria dividido, se o cara adianta dar uma vista de tudo e depois pega a parte do clube. E a única coisa que eu queria falar dessa parceria também é que tem um lado bom, me parece. Como é um conglomerado de clubes, me parece ser a porta escancarada para esses garotos. Tem um lado bom e um lado ruim. Casares bate nessa técnica. Você sabe que você tem uma entrada na Europa nesses clubes que esse cara comanda. O da Grécia, o da Inglaterra e tudo mais. Então a porta está aberta. Você não vai ter que se desesperar. Pô, empresário, me arruma um clube aí para esse jogador, ele está estourando a idade aqui. A princípio a porta já está aberta. Se essa porta vai ser bem recebida, se vai ser boa, a gente não tem os detalhes. Depende. Mas a porta está aberta. Então, em tese, você tem toda a razão. São 5 clubes, eu acho. 4, 5 clubes. Né? Mas depende. O que o técnico, quando esse jogador chegar lá, vai fazer? Ele vai colocar o garoto do São Paulo... Na teoria, ele chega com moral, porque é do time do dono, né? Então... Numa parceria do dono. Isso precisa estar muito esclarecido. Pelo que eu entendi até aqui, o que o Marinax vai fazer, além de risoto, que fica bom, é comprar jogadores emergentes, moleques que estejam despontando, inclusive comprar de outros times grandes do futebol brasileiro, investir na contratação desses jogadores, colocar um pouco no São Paulo e depois levar para esses clubes lá que ele é dono. E tem muitas perguntas que não tem resposta. Tá bom, ele vai comprar os caras, vai pôr no São Paulo e vai espalhar lá. Quanto o São Paulo ganha nisso? Certo? Beleza. Onde fica a porcentagem do jogador? Porque quando o Paulo Nobre assumiu, ele falou, cara, o máximo é 30%. É 70% do Palmeiras. Se for o Pelé, 70%. Se não, é 100% do Palmeiras. Ou 90%. Sem a utopia, né? Porque o jogador quer um pedacinho, a família... Geralmente, quando chega na última renovação, que é a última, e o cara é muito bom, você, de fato, abre um pouco mais para poder dar dinheiro para os caras. Né? Senão fica tudo lá, igual... passarinho atrás de alpiste. Os empresários. Empresários, familiares. Entendeu? Aí você abre um pouco mais ali. Então, esse jogador ele vai chegar como no São Paulo? Já se ele já é 30% de alguém, vamos ser bem cautelosos, ele é 30% de alguém. Aí vem o Marinax e compra. Compra quanto? Comprou os outros 70%? Comprou os 100%? Indenizou o empresário ou o clube formador? Como é que fica isso? Quanto vai sobrar para o São Paulo? E sobrar para o São Paulo 10, não vale a pena. São Paulo, por exemplo, guardou 12%. Mas tudo ele 12%, ele ainda vai ter parte dos 12%? É isso. Tem toda a gente está debatendo aqui, tentando descobrir, ou falar, ou especular, é exatamente essa a maior questão desse acordo. Ninguém sabe direito. O Casares falou com os 200 conselheiros. Por que a base do São Paulo... Os 30 milhões, sei lá quantos milhões de torcedores que São Paulo tem, não sabem. A base do São Paulo continua revelando. Ela não sucumbiu. Não, tanto que o time profissional tem 6 agora. Hoje, mas se você olhar os últimos 10 anos, por que ela perdeu força? Né? Porque ela foi sucateada. Sucateada. O São Paulo partiu para um modelo que é o modelo, o cara nasce lá dentro e vai até o final. Esse modelo não pode ser só este. Você tem que estar com o olhar... Porque se você erra em uma geração, danou-se. Você não vende nada. Entende? E outra, quando o time em cima, o profissional, entra em crise de título, de credibilidade, de receita... o olhar para este trabalho passa a ser um olhar subjugado, é um olhar diferente. Olha, pá, os caras trabalham direito, entendeu? Não tem dinheiro para nada. Ou em outra medida, fica mais fácil chegar lá e falar assim, ó, te dou aí 5 milhas e me dá aí... Aí são os dois lados, né? Este olhar, este pensamento te leva a comprar barato. Só que tem uma coisa, porque o São Paulo está vendendo aí 32 milhões, 5 milhões de euros. Você tem que fazer uma análise muito bem feita na base e ter o conhecimento do jogador, da vida familiar dele, da personalidade.
se ele é um doidinho, se ele é um cara ponderado. Por quê? Talvez a base do São Paulo percebeu que esses 5 nunca mais vai vir. Ou era agora, ou esse cara não tem capacidade para render mais. Pode ser 5 milhões grandões. Pode ser maravilhoso. Mas depende se da eles escolha identificaram. do clube. Só que daqui a pouco, Exato. se o olhar estiver errado, se o trabalho não for bom, esse moleque pode vender por 30 de euros depois e falar, meu pai, a margem não é vendido. Cara, os caras do Coisa se desesperaram, porque sabiam que ou era 2 de euro, ou era a próxima bobagem acontecer, e ela aconteceu no meio da negociação, e até perder os 2 de euros. O moleque fora de campo era imparável, por uma base familiar que não teve, não sei o quê. E eles estavam desesperados. Aquele 2 de euros era maravilhoso. Resumindo, ele está hoje com 24, 25 anos, não aconteceu mais nada, não tem lugar nenhum, e era aqueles 2 de euro mesmo, que parecia ser um valor ruim, mas eles identificaram que era um menino muito problemático, que a hora era aquela, e passou. Então, o que eu estou dizendo, os 5 milhões de euros, a princípio, é ridículo, e é um preço de banana. Vai pagar o quê? A Folha de São Paulo é o quê? Uns 15? Mais, né? Uns 18. Uns 18? Vai dar uma folha e meia, alguma coisa assim. É pouco. Ok. Só que a gente não sabe o que está por trás desse garoto, se ele tem tanta bola mesmo, se a coisa vai acontecer. O futuro vai dizer, talvez os 5 dias vai falar, meu, que maravilha. Então, não me parece ser o caso do Ângelo, nem a questão disciplinar, nem o potencial. Agora, o que me parece mais prático é que o São Paulo precisa vender desesperadamente, que é um jogador que não fará falta nesse momento. Então ele não está... você vai tirar o Ferreirão. Você tira o Ferreirão, o time já não tem ninguém, você vai ficar... Então é um jogador que pode ainda jogar pelo São Paulo, porque ele só vai aos 18 anos. Você vende... Não atrapalha o seu atual Você não atrapalha o seu elenco atual. É isso você aí. vende, só que aí eu acho que o percentual que está sendo falado de manutenção de direitos, 12%, eu acho baixo. Muito pra baixo. Cidade. É você muito põe baixo. 20%, ok. 20% acho para mim é o mínimo. Porque aí é aquilo que você falou. Se o Ângelo for mesmo o que se espera dele, Ainda e ele vem for uma para lá, pan- você tem vem 20% uma do cara, como pancada, aconteceu com o Antony. Não, se for a metade, isso Como já aconteceu é com ótimo. o Antony. O Antony salvou. O único ano em que o São Paulo teve superávit dessa gestão foi mérito da outra gestão. É verdade. Porque quando venderam o Antony, Guardou ainda fizeram a 20%, ainda fizeram a transação com o Neres, aí liberaram. Não, o Neres é melhor que o Antony. Essa é uma boa discussão. Acho que os dois são muito bons. Os dois jogaram no Ajax, hoje cada um teve um período. Também questões extracampo, os dois. Ó. Mas aí o São Paulo trocou o percentual no Ajax, Neres por Antony. Guardou O um Antony pouquinho. foi vendido para o Manchester United por 100 milhões de euros. Aí o São Paulo acertou na Mega Sena. Senão não ia ter superávit com o Casares. Que é o caso do zagueiro Murilo. O Corinthians guardou Exato. 12%. Tem lá, 10, 12% É o mesmo guardado. do Ângelo. Estamos falando em 70 milhões Então. de libras a venda dele interna. Imagina, você pegar 12% de 70 de libras, é um dinheiro... Tem uma coisa que pouca gente se dá conta, que é o seguinte. Palmeiras vendeu Estevão, Luiz Guilherme, Arthur, depois comprou de volta, Kevin, Hendrick, Giovani, Danilo, Patrick de Paula, o Verón, certo? Mas tem mais 2 times espalhados pelo mundo, cara. Sim, essa molecada que tá aí. Vai render ainda, né? Entendeu? Toda hora pinga. Vai pingar. É impressionante. Fica pingando. Né? Entendeu? Agora, Vou trazer aqui agora uma matéria do GE falando sobre Zubeldia. São Paulo tem só 26% de aproveitamento sem Zubeldia, que será desfalque na Libertadores. O treinador argentino não comandará a equipe no primeiro jogo das oitavas de finais da competição contra o Atlético Nacional por estar suspenso. As suspensões de Zubeldia impactam diretamente no rendimento do São Paulo. Já foram 11 jogos sem ele no comando da equipe, sendo substituído por Max Cubeiras em 10. Assim será diante dos colombianos no jogo de ida das oitavas de finais lá na Colômbia. O auxiliar acumula 25,92% de aproveitamento, com somente uma vitória, 4 empates e 5 derrotas. Além disso, foram 9 gols marcados e 12 sofridos. Em 2025, Zubeldia já acumula 14 cartões amarelos e um vermelho. Os amarelos foram assim divididos: 2 nos amistosos da FC Series, 5 no Paulistão, 2 na Libertadores, 2 na Copa do Brasil e 3 no Brasileirão. A expulsão foi na última partida contra o Atlético Mineiro. Para se ter uma noção do número, o argentino tem mais cartões do que vitórias na temporada.
já que o São Paulo soma 13 jogos vencidos em 35 disputados em 2025. Na temporada passada, Zubeldia recebeu 17 amarelos e 2 vermelhos, ou seja, desde que chegou ao São Paulo, o treinador acumulou 31 cartões amarelos e 3 vermelhos. Já o próximo compromisso do São Paulo será no dia 12 de junho contra o Vasco da Gama no Morumbi. É nítido e claro que as suspensões de Zubeldia prejudicam muito o desempenho da equipe, principalmente na questão de resultado, né? Mas enfim, essas são algumas informações aí do São Paulo. Se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário e até o próximo vídeo. Valeu!